Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais uma mensagem. Essa é a quarta mensagem da série Maturidade. Eu tenho uma palavra de Deus para você, algo que vai, de maneira certeira, mudar a sua trajetória. Eu quero te pedir só um favor rapidinho, demora pouquinho tempo para você fazer isso. Já curte o vídeo agora, comenta se você puder e depois não esquece de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Por que fazer isso? Isso ajuda o vídeo a ir mais longe. E quanto mais pessoas verem, melhor. Amém? Vamos para a palavra. Essa é a palavra de hoje. Não tente agradar todo mundo. O risco de querer agradar todo mundo é se tornar um personagem que nem a gente vai reconhecer depois. Eu quero ler um texto que vai nortear essa caminhada e vai fazer você entender o quão é importante ter maturidade para sustentar um personagem, um caráter íntegro, que não é moldado pela opinião de A, B, C e D, e que não mexe com princípios inegociáveis dentro de nós a fim de agradar alguém. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10 diz o seguinte: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos e 3 vezes ao dia orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava a fazer antes. Cabra macho, de verdade. Sabe, eu vou te dizer uma coisa: algumas espécies estão em extinção. E eu não sei o que acontece, se às vezes é falta de caráter, maturidade, ou o simples fato de querer agradar a todos, que faz as pessoas oscilar tanto de opinião. Eu não estou dizendo de alguém ignorante que não muda ao longo dos anos. Estou dizendo de alguém que se amolda, que se encaixa em qualquer circunstância, que é amigo de todo mundo. Isso não é real. É impossível ser amigo de todo mundo. Esses dias eu fiz uma conta que ao longo da minha vida, pelo menos depois de casado, eu tive de amigos verdadeiros, que entram na minha casa, que conhecem o íntimo da minha vida, 7. Na minha vida inteira de casado, 10 anos, apenas 7 tiveram acesso à minha casa, meu coração, à minha intimidade. Você é difícil de se relacionar, David? Não sei. Só sei que não dá de ser amigo de todo mundo, porque para ser amigo de todo mundo, eu tenho que pensar do jeito de cada um pensa. Eu não consigo resguardar princípios quando tenho que me vender em todo o tempo. Deixa eu falar algo muito importante para você. Nós escolhemos uma bandeira, Cristo. Nós escolhemos uma verdade para viver e morrer. Talvez você ainda não tomou essa decisão, mas deixa eu te contar algo muito importante. Há princípios seus que vão tentar roubar de você no caminho. Alguém vai tentar você fazer ser desonesto, vão tentar roubar de você a integridade, talvez tentem roubar de você inclusive a sua fé. E se você quiser se vender, se você quiser ser amigo de todos, você vai ter que fazer tudo. E o tudo vai roubar de você a sua essência. Eu quero contar algo para você muito importante. Nós estamos entrando em períodos, a cada dia que passa, mais desafiadores da sociedade, aonde nós vamos ser colocados contra a parede para posicionarmos
sobre algumas coisas. Sabe qual que é o perigo também disso? Porque às vezes, porque queremos dar opinião sobre tudo, a gente perde o mais importante da nossa identidade, o amor. Porque a gente acha que é juiz de todos, a gente perde o amor. E isso também é se vender. Posso dizer uma coisa para você, meu lindo? Tem gente que pensa que sinônimo de identidade é dar palpite sobre tudo, e não é. É sinônimo de, às vezes, ignorância. Eu amo o Daniel, porque o Daniel tem um antes, um durante e um depois. E o antes, o durante e o depois de Daniel é exatamente igual. É basicamente alguém que é na crise, antes da crise é a mesma pessoa, depois da crise é a mesma pessoa. No trabalho é uma pessoa, em casa é a mesma pessoa, na igreja é a mesma pessoa. Porque tem gente que convive com múltiplos personagens, como se fosse aquele filme Eu Mesmo e Irene. Eu mesmo e Irene. Não sei se você lembra desse filme, mas é alguém que tem múltiplas personalidades. E eu não estou falando da patologia, eu estou falando do sentimento, estou falando de um caráter que às vezes nos faz ser exatamente o que todo mundo quer no ambiente que a gente está. Quantos de nós aqui, que às vezes estamos dentro de um ambiente de trabalho, aonde nós somos tentados a roubar, a perder os nossos princípios, por conta daquilo que falam para nós? Posso te dizer uma coisa? Sabe onde é o maior ambiente de adultério? Dentro de grandes empresas, pequenas também. Porque são ambientes onde algumas pessoas vivem outros personagens. Entenda como isso é sério. Sabia que tem gente que era honesto até ter poder na mão? Sabia que tem gente que era fiel até ganhar um pouquinho de dinheiro a mais? Sabia que tem gente que era humilde até trocar de carro? Sabe o que é isso? Muda de acordo com a circunstância. Eu amo a palavra. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. E para que serve o sal, se não for para salgar? Se assim não for, lança fora. Deus nos chamou para ser sal da terra. Não importa onde você estiver, na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, no trânsito, na sociedade, aonde você estiver, você é sal da terra, luz do mundo. A gente não adere o sabor, a gente dá sabor. A gente não pega o gosto, a gente dá o gosto. A gente não entra no ritmo, a gente dita o ritmo. Posso te contar um negócio engraçado? Uma experiência engraçada? Eu sou formado junto com a minha esposa. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um encontro com Jesus. E eu, com todo respeito, lembra? Tudo que eu falo é sempre com muito respeito, porque cada um sabe o que faz da sua vida. Eu nunca fui de falar palavrão. Palavrão, quando eu digo, eu não estou falando de palavras regionais. Estou falando de palavras torpes, de sentido chulo. Eu nunca fui. E aí eu casei com uma esposa que, se você falar cocô perto dela, ela fica ofendida. Minha esposa é mais do que eu ainda difícil. E aí eu conheci Jesus. E aí Jesus entra, irmão. A Bíblia diz que não dá para sair água amarga e água doce da mesma fonte. Entendeu? Não dá para jorrar dois tipos de líquido da mesma fonte. Não é doce ou é amargo. E eu me lembro que eu entrei na faculdade nesse período, e todo mundo na sala, normal, falava alguns palavrões. Só que eu nunca desrespeitei ninguém. Só que eu nunca falei também. Porque tem gente que vai pro contrário, porque não fala, desrespeita quem fala. Eu não. Minha individualidade. Só que isso que é bom, é porque o sal dá gosto.
E talvez vai ter gente que estudou comigo que vai lembrar do que eu estou falando agora. Natália, o Vitor, o Rodrigo, a Jéssica, a Priscila, a Luciana. Legal que todo mundo vai ver isso depois. Vou fazer questão de mandar para eles. E sabe, quando eles falavam palavrão e dizia: ei, fala aqui perto dele não, que ele não fala, a gente tem que moldar com ele aqui, vamos dar um outro tipo de palavrão. Aí eles falavam assim: macacos me mordam. Quando eles iam xingar, eles falavam: eita, macacos me mordam. E eu nunca ofendi ninguém, eu nunca, xinguei ninguém, mas eu também nunca falei porque eles falavam. Eu vou piorar o exemplo e vai dificultar para você. Ninguém manda nada pornográfico para mim no meu telefone. Porque eu nunca mandei para ninguém. Porque eles sabem o Deus que eu sirvo e quem eu sou. E essa não é uma pregação sobre mim, seria ridículo da minha parte. Eu só preciso dar um parâmetro para você entender algumas coisas importantes. Às vezes rompem os limites com vocês, com você, até mesmo com a gente, porque a gente não estabeleceu o limite de acordo com os nossos princípios. As pessoas ainda não descobriram bem certo quem a gente é. Quem você é? Você é alguém que recebe qualquer coisa? Porque se assim for, desculpa, lindo, o mundo chama isso de lata de lixo. Qualquer coisa coloca-se dentro. Mas você não é uma lata de lixo. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz. Você é sal da terra. E a gente tem que colocar limites naquilo que é a nossa existência. Ei, coloque um padrão. Um padrão. Daniel colocou um padrão, e o padrão de Daniel era tão forte que a Bíblia vai dizer que para colocar Daniel na saia justa, tinha que bater naquilo que era o caráter dele. Sabe por que fizeram um edito para não orar ninguém? Porque eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar. Daniel foi colocado na cova dos leões, e Daniel não morreu na cova dos leões, porque Deus o sustentou. Eu amo aquelas figurinhas de quando a gente era criança da Bíblia Ilustrada, que mostra Daniel deitadinho nas costinhas do leão. É porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel, Ele sempre será fiel. A Bíblia diz mesmo quando você não é, mas é porque Ele não muda. Mas a gente tem que começar a parar de mudar para tentar agradar todo mundo. Vou te dizer uma coisa, talvez vai ser mais difícil de ser amigo seu. Você não vai aceitar mais que alguém fale mal de alguém para você, porque quando alguém fala mal de alguém para você, você sabe muito mais de quem está falando do que verdadeiramente quem está sendo alvo. Não aceite isso. Não aceite participar de grupos que menosprezem, sabe, a esposa que você tem, o esposo que você tem. Não faça parte de rodas que humilhem pessoas. Não faça parte de ciclos de pessoas que adoeçam você, meu lindo. Se dê o valor, se dê o respeito, se valorize. Tenha maturidade para dizer não. Tenha maturidade para dizer não quero. Tenha maturidade para dizer não vou. Tenha maturidade para dizer não é para mim. Tenha maturidade para dizer eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Tenha maturidade para renunciar. Tenha maturidade para... E pode ter certeza disso, que quando você assim o fizer, algumas coisas vão desaparecer da sua vida. É como se fosse uma peneira. É como se fosse uma seleção natural. O dia que você começar a ditar o ritmo e não dançar conforme a música, o DJ vai ser você.
aí o negócio muda, meu lindo. E como é bom quando quem dita a música obedece àquele que criou todas as coisas. Como é bom quando aquele que influencia é aquele a qual Jesus primeiro influenciou. Como é bom quando a voz de liderança vem de alguém que teme a Jesus. Mude os ciclos. Posso te dar um conselho? Você é casado? Então para de ser besta. Sai do grupo de pornografia que você está no telefone. Isso não é para você, rapaz. Você tem uma esposa linda, para de ser besta. Todas as vezes que você acessa um conteúdo pornográfico, você está desmerecendo a esposa que você tem. Pode ser uma coisa, você é um homem de caráter mesmo, você se acha bom, então honra a Deus acima de tudo. Para de aceitar tudo que vem para você. Para de aceitar qualquer assunto. Você não é desse mundo, você está nesse mundo, mas nós somos do Senhor, e a eternidade nos aguarda. E enquanto isso aqui for a nossa realidade, a luz que vai resplandecer é a luz do Senhor. Não aceite fazer parte de fofoca para não perder quem você gosta, porque hoje você fofoca, amanhã você é a fofoca. Aprenda logo, porque enquanto você não aprende, você está perdendo o tempo precioso da sua vida. Ei, você é sal, e o sal foi feito para temperar, dar gosto, não para aderir o gosto. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, acabou aí, agora vem a promessa: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, Tu é tão lindo, Senhor. Obrigado. Obrigado por colocar na frente dos nossos olhos aquilo que não estávamos querendo ver. Obrigado por nos incomodar. Obrigado por provocar, Jesus. Obrigado por colocar o dedo na ferida, porque enquanto alguns colocam para ferir, o Senhor coloca para sarar. Obrigado, Jesus, por nos desafiar a sermos melhores em Ti, Jesus. Pai, assim como Daniel não se prostrou, não deixou os seus valores serem vendidos pela circunstância, pelo lugar de onde estava. Senhor, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui, em nome de Jesus.